Olá, bem-vindos ao Curtas. Estamos aqui para mais uma conversa no âmbito do Curtas Pro. Este ano o Curtas acontece também online, para além das sessões habituais em Vila do Conde. Iremos estar também em sala em Lisboa, Faro e Porto e também online com alguns dos filmes que serão exibidos no festival, na edição deste ano do festival. É o caso do Diogo Salgado, realizador que está na competição nacional, que está aqui hoje connosco, o realizador do Noite Turva. Olá Diogo, tudo bem? Olá. Tá tudo. Bem-vindo. Muito obrigado. Diogo, fala-nos um bocadinho desta interminável Noite Turna. Fala-nos um bocadinho como é que surgiu este projeto, como é que foste parar àquele local tão assustador e ao mesmo tempo tão encantador. Fala-nos um bocadinho da gênese do teu projeto do Noite Turva. Bom, acho que é um bocadinho difícil para mim falar no sentido de começo, quando penso em todo o processo, porque foi uma coisa bastante. Não diria que foi totalmente feito sem um objetivo concreto, mas quando comecei a escrever, escrevi por razões que ainda não sei bem explicar, mas houve qualquer coisa. Eu gosto muito de escrever, então escrevo bastante só porque sim. E não propriamente a pensar num projeto em específico, mas gosto de escrever. E quando comecei a escrever este projeto, escrevi-o a pensar numa questão que eu não, à qual eu não tenho propriamente uma resposta, um acesso a essa resposta, que é a questão deste desencontro, da perda de alguém. E então eu acho que o processo inicial funcionou um bocadinho em volta dessa descoberta e dessa reflexão sobre isso, sobre esses problemas que me afligem pessoalmente ou que me afligiam nessa altura e que depois houve uma espécie de motor que começou a funcionar mais em termos narrativos e aí entrou todos os elementos que nós vemos no filme. Mas assim, a gênese do filme acho que não foi uma coisa muito pensada, diria eu. Mas há um momento, Diogo, em que tu tens de tomar decisões. Tens de escolher um elenco, tens de escolher um set e, portanto, é curioso tu começares a falar do teu filme com a escrita, porque eu acho que o teu filme é mais facilmente traduzido por imagens e por sons, não é? Porque é algo muito sensorial, toda a atmosfera que tu crias, a ausência até da palavra, não temos um narrador, não temos diálogos, enfim. Portanto, há decisões que têm de ser tomadas depois, não é? Na construção da imagem e do som. Fala-nos um bocadinho como é que encontraste aquele lugar que é tão ambíguo, tão complexo e a opção também pelas personagens que disseste anteriormente que são não atores, também como é que foi esse trabalho de construção, de criar aquele mundo? Sim, eu quando falo no processo de escrita não falo propriamente num argumento ou nos diálogos ou numa narrativa clássica. Quando falo em escrita, falo em textos soltos, em descrições de lugares, descrições de sensações. Eu acho que as sensações aqui entram muito nesse sentido de dar uma imagem e o som ao filme. Eu acho que a construção do filme partiu precisamente daí. Eu não queria estar a retratar uma narrativa com diálogos mais clássicos ou uma estrutura que talvez desse a informação através daquilo que se passa. Eu queria que a informação fosse tratada pelo som e pela imagem, no sentido em que queria que o ambiente desse à luz, de certa forma, o interior daquelas personagens. Não que, que a narrativa em si devesse ser explicativa, mas eu acho que é explicativa na mesma, ou seja, há uma pequena linha narrativa que eu sigo, mas eu acho que o filme não vive propriamente disso. Eu acho que o filme vive dessas sensações que são transmitidas pela forma como trabalhamos a imagem e o som. E essas sensações, apesar de estarem ali da forma como estão, elas foram todas trabalhadas previamente. Não escolhi a noite porque sim, não escolhi aquele lugar só porque sim, porque é belo ou porque me fascina. Foram razões bastante lógicas, e por isso não foi assim um processo tão fácil como
poderá se calhar parecer durante o visionamento do filme, mas lá está, eu acho que as pessoas dão por garantida a imagem e o som como se fosse uma coisa que tem de acontecer, e eu concordo que o cinema é sobretudo imagem e som. Eu acho que os diálogos e a história vêm posteriormente ou a acontecer, terá de ser algo que seja paralelo a essa imagem e esse som. E então acho que o trabalho de procurar estes lugares, estas pessoas, foi um pouco nesse sentido. Primeiro fizemos um casting enorme para encontrar estes miúdos, porque eu queria pessoas dali, ou que vivessem ali perto, ou que tivessem contacto com aquele lugar. E isso é difícil, porque muitas daquelas crianças não estão habituadas a isto, não fazem ideia o que é uma câmara, como é que podem mostrar-se à câmara, e na altura foi complicado, porque eu percebi que aquilo que eu tinha escrito não poderia nunca corresponder a uma realidade, porque aqueles miúdos já são outros e aquele pescador já é outro. E então, a certo ponto desse processo, o que eu deixei acontecer foi: ok, então se eu não consigo impor esta visão que eu tinha para o filme, eu vou deixar escolher estas pessoas que me parecem interessantes e vou deixá-las inundar o filme com aquilo que elas me podem dar, porque é muito interessante estar a construir, a escrever, a imaginar, mas depois, quando embatemos uma câmara com a realidade, aquilo que acontece raramente coincide com essa visão, não é? E é isso. Acho que o processo foi basicamente todo assim, bastante de explorar e deixar que as coisas à volta, de certa forma, pontuassem o processo e o filme. O filme também vive muito da fotografia, não é? Daquele aspecto ambíguo da própria fotografia, que cria também essa sensação de falsa segurança. Como é que foi trabalhar um filme? Como é que foi fazer o Noite Turva, que é um filme muito notívago, filmado no exterior? Portanto, o trabalho com o diretor de fotografia, podes-nos falar um bocadinho como é que foi esse diálogo? Como é que o filme foi indo ao encontro daquilo que era a tua expectativa inicial no momento da escrita? O diálogo foi muito fácil. Eu e a Joana damos-nos muito bem, e ela é muito amiga, e então a forma como nos encontramos no processo foi bastante natural e sabíamos exatamente aquilo que queríamos. Depois, durante a rodagem, embatemos com uma realidade que não estávamos muito à espera, porque foi um bocadinho mais complexo do que podíamos prever. E a construção do mood, o trabalho prévio de à rodagem, foi muito especial, porque eu costumo trabalhar como diretor de fotografia noutros projetos, e pela primeira vez ia estar em contato com alguém que também gosta de fazer imagem, e poder conversar com essa pessoa de forma a conseguir encontrar ali um ponto em comum em que eu tenho de ceder a certas coisas, porque não posso controlar tudo aquilo que acontece no filme, e isso foi muito importante, porque eu acho que depois, apesar do filme não estar como eu imaginava, acho que está mais complexo ainda do que aquilo que eu... Ou seja, eu acho que a visão dela veio trazer para o filme algo mais profundo do que aquilo que eu poderia entregar se fosse só mesmo eu a pensar. E depois, durante a rodagem, foi mais complexo, porque estávamos a trabalhar com crianças num sítio que não é propriamente amigável, porque havia lama por todo o lado, água, apanhámos chuva, vento, e era à noite, num sítio onde não há iluminação, e tínhamos de trabalhar com luz artificial. Muitas das vezes era muito complicado de trabalhar.
os miúdos, apesar de serem incríveis e terem estado super confortáveis durante a rodagem, chega a uma certa hora da noite em que começam a ceder ao cansaço ou seja, a rodagem foi, em termos de imagem, em termos de trabalho de imagem, esteve muito dependente dos próprios atores do filme, porque eu sabia que não poderia gastar demasiado tempo em determinados planos com eles e de repente também se abre ali uma porta que é, ok, eu tenho estas horas para trabalhar com estes miúdos e sobram-me quase metade do dia para filmar o quê? Porque eu, quando escrevi o argumento, escrevi-o todo centrado nos miúdos, mas depois tenho uma câmera na mão e tenho uma equipa à minha espera para decidir aquilo que vou filmar a seguir e o que é que eu vou filmar. E eu acho que aí é que eu percebi que poderia ir um bocadinho mais para o lado de filmar o espaço e tentar ficar um bocadinho mais atento àquilo que aquele espaço tinha para me oferecer. E eu acho que isso foi fulcral também para o filme ganhar a forma que tem, porque de repente já não é sobre apenas aquele conflito entre as personagens, de repente eu vi outra personagem que era aquele lugar, e aquele lugar era talvez a personagem que se calhar tem mais interesse de ser filmado porque é um antagonista deles os dois, apesar de tudo, dos dois miúdos. E depois a imagem foi atrás, de repente começámos a filmar aves, a filmar a água, o pântano, os animais e à medida que ia havendo esse espaço, eu ao mesmo tempo ia construindo o filme na minha cabeça e também foi muito importante o espaço ser uma coisa tão crua e tão cruel para connosco, para com a equipa, porque de repente comecei a sentir se calhar uma proximidade com aquilo que ocorre no filme e ganhei uma sensibilidade se calhar para filmar certas coisas que estão no filme que não teria essa capacidade antes de iniciar o processo da rodagem. E todos os dias à noite, quando finalizávamos, eu tinha de parar um pouco com o assistente de realização e pensar exatamente o que é que íamos filmar no dia seguinte, porque de repente tudo o que tínhamos planeado fazer não estava a ir ao encontro daquilo que nós queríamos. E isso na altura pareceu-me ser muito frustrante e estava-me a consumir de uma forma que não era muito positiva. Hoje, olhando para trás, eu penso que foi uma aprendizagem muito grande, porque de repente percebi que eu não consigo domar nada e eu acho que no filme isso acabou por ser positivo. Acho que aquele espaço se impõe no filme de uma forma talvez um bocadinho assustadora, não é? Porque na realidade ele foi assustador. Ok, obrigado Diogo, obrigado por Já estes estou a dar minutos. respostas muito longas. Não, está ótimo, está ótimo. Estou a ficar interessantíssimo e acredito que os nossos espectadores também vão ficar muito interessantíssimos em explorar essa dimensão mais sensorial do filme. O filme deve ser visto em sala, precisamente para podermos imergir nele, e fica aqui o convite para os espectadores poderem assistir ao filme em Vila do Conde, em Lisboa, em Faro ou no Porto. Obrigado, Diogo. Obrigado também Obrigado, pelo filme, pela oportunidade de vermos o filme no Curtas, na competição nacional. E então até breve, Diogo. Muito obrigado. Até breve.